minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Gente, boa noite. Eu vou estar falando aqui um versículo que está lá em Salmos, capítulo 100, versículo 1 ao versículo 5, que fala assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e seus átrios com louvor. Dai-lhe graça e bendizei ao seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A sua fidelidade dura de geração em geração. Amém. Que a gente possa ter esse sentimento dentro do nosso coração toda vez que a gente for cultuar o Senhor. O entendimento de que Ele é bom, de que a benignidade dele dura para sempre, de que a fidelidade dele é passada de geração após geração. E por isso Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso respeito, toda a nossa concentração no momento que a gente for cultuar. Então, nessa hora, eu queria orar, pedir ao Senhor para que Ele prepare o nosso coração e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a voz dEle e também para adorá-lo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, santificado e exaltado seja o Teu nome. Pai, nessa hora, eu quero Te agradecer por esse momento, Senhor, que estamos aqui em família, para ouvir a Tua voz. Te convidamos, Espírito Santo, para que esteja entre nós, ó Pai, para que esteja aqui conosco. Que o Senhor venha, Espírito Santo, a falar ao nosso coração. Que o Senhor venha, Espírito Santo, a preparar, Senhor, o nosso coração, a abrir o nosso entendimento para ouvir a sua voz. Que o Senhor possa receber, ó Pai, a nossa adoração nessa noite. É o que eu tenho para te pedir e desde já te agradecer. No nome de Jesus. Amém. O que aconteceu na sua casa, Luana? Adriano chegou e desligou a luz aqui da sala. Até eu me assustei agora. Boa noite, gente. Eu tô tipo fechado, quando eu abri, eu tomei um susto. Tá bom? Deixa eu desligar aqui. Eu não sei quem é que vai louvar. Sou eu, pensei que era uma coisa sobrenatural acontecendo. Pode iniciar, Emanuel. Louvor. Vamos louvar hoje com a canção Deus Eterno, de Oficina G3. Não sei se todos conhecem, mas é uma letra muito bonita, né? Uma letra de adoração ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Aleluia! Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Digo mais uma vez.
e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Adriano, você quer louvar? Fique tranquilo. Você participa na outra semana. Quem hoje? Não é você, não? Quem era? Sou eu. Porque eu pensei que você estava querendo louvar também. Mas Não, eu louvo no final. tá bom, tá certo. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus por essa noite. Tem uma música aqui. Essa música que o Manoel cantou foi muito bonita. E vamos ouvir mais uma aqui que diz: ó, quão lindo esse nome é, de Samuel. Vamos lá? Estão me ouvindo? Porque a imagem sumiu aqui de vocês. Só estou vendo a imagem de Dona Ana e seu Arlindo. Você botou a mão agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Estamos te ouvindo e te vendo. As imagens aqui tá sumindo agora. Agora está aparecendo. Então vamos lá. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Tu és o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tá, seu microfone está fechado. Oh, desculpe, eu não tinha observado. Hoje, Tiago Guedes vai estar ministrando a palavra de Deus. Ontem ele foi tomado de surpresa, né, Tiago? Jesus fez uma surpresa para você, né, convidando você para trazer a palavra. E eu gostaria, nesse momento, que Camila estivesse orando por você nessa hora, amém? Antes de Camila orar, eu quero avisar que a Edna pediu, porque ela não vai poder estar hoje presente, porque ela teve umas coisas para resolver e chegou já muito tarde. Aí na próxima semana. Tá fechando o microfone. Pronto. Pode orar, Camila, pode orar por ele. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos orar agora e pedir que o Senhor venha usá-lo. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Pai, eu apresento a vida de Tiago nas tuas mãos, meu marido, Deus, que neste momento não seja ele, meu Pai, mas que o Senhor esvazie ele de todo eu, de todo ego, sim, Jesus, Deus. E que o Senhor venha fluir, Deus, como rios de águas vivas, sim, Senhor, Deus. Palavras da boca dele, meu Pai, que o Senhor possa usá-lo, Deus, que o Senhor possa tirar todo o nervosismo, tudo aquilo que não te agrada, e que o Senhor fale conosco e aos nossos corações essa noite. Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tio Amiro falou e foi pego de surpresa. Mas vamos que vamos, então, né? Que o Espírito Santo venha dirigir-me em nome de Jesus. Amém? Bom, eu trouxe um tema, né? Que é um tema que eu acho que às vezes Deus, como eu vi uma vez meu pastor falou, às vezes tem pregações que a gente tem que viver para poder passar. Então, foi demasiado tempo para eu viver, e eu acredito que é o que eu estou vivendo agora. Então, é o que eu quero passar. E eu quero falar sobre o superficial que às vezes vivemos na presença de Deus. Às vezes, em nossas orações, nós chegamos só com petições a Deus, e às vezes nós deixamos de fato o verdadeiro valor daquilo que nós necessitamos, né, que é buscar a presença dele. Às vezes temos nossa lista de orações, orar por tal coisa, orar por tal causa, e às vezes esquecemos o mais importante, né, que é se aprofundar em conhecê-lo. Então, eu intitulei esse texto de hoje
desista do superficial. E o texto está embasado lá em uma passagem pouco conhecida da Bíblia, que se dá em Ezequiel 47. E eu peço que todos que puderem abrir, por favor. Ezequiel 47. A mensagem de hoje vai ser baseada nesse trecho. Foi um texto que me chamou bastante atenção. Amém. Algumas Bíblias têm um subtítulo lá em cima, né? E o meu está escrito, que é a Almeida Revista Atualizada, está escrito A Torrente das Águas Purificadoras. Vou ler do 1 ao 12, aproximadamente. Vou iniciar. Amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Aqui o profeta Ezequiel passa por um profeta que teve bastantes experiências com Deus, né? Ele passa por essa experiência em que ele está à frente de um rio e a cada vez que ele avança, as águas se dão por certos níveis, né? E vai, de acordo com o nível que ele vai avançando a este rio, vai aumentando a dificuldade dele de permanecer fincado na terra, corretamente? E após ele sair desse rio, ele vê que tudo ao redor dele está frutificado, árvores estão mais belas, as águas do Mar Morto, quem conhece o Mar Morto sabe que são as águas mais densas que existe do planeta Terra, é uma água com bastante teor de salinidade, as pessoas chegam a boiar nela, e é um local de maior depressão da Terra, um local onde, ou seja, a menor altitude da Terra se dá ali na região do Mar Morto. Então, é um local que não tem vida, a não ser seres microscópicos que ainda conseguem ter algum possível tipo de vida ali. E ele diz que esses rios renovam essas águas do Mar Morto, traz à tona a vida a essas águas. Mas também teve uma passagem que me deixou bastante atento, que foi no verso 11, que diz que mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Então, mais à frente, eu vou tentar passar o que eu entendi dessa passagem.
Mas o que eu quero trazer aqui? Os níveis. Tornozelos, joelhos, lombos e após isso a submersão. E assim são os nossos níveis com Deus. Tornozelos, joelhos, lombos, submersão. Aí eu queria que nós refletíssemos essa noite e procurasse qual nível a gente está. A gente se coloque agora em frente àquela areia da praia, aquela areia fofinha e tal, e caminhando em direção ao mar. E muita gente às vezes tem, como a gente chega à frente ao mar, muita gente às vezes tem medo, não conhece o mar a certo. Será que esse mar, essa parte é funda? Será que essa parte dá para mergulhar e tal? Será que a correnteza é forte? Então, se pensa agora em frente ao mar. Estamos em frente ao mar, analisando como vamos entrar nesse mar. E, ao certo tempo, cada nível que a gente vai adentrando nesse mar, as ondas começam a bater nos tornozelos, após isso podem bater nos joelhos, após isso lombos. Tudo vai depender do nosso nível de coragem, corretamente? Da nossa experiência em nadar, do nosso conhecimento, correto? Então, cada nível desse é um sentimento ao qual trazemos no nosso coração. Será que, às vezes, é o medo que impede a gente de ir à frente ao mar? O medo de a gente saber que será que a onda vai me levar? Será que, de fato, tem algum perigo ali? Não sei. Pode ser a timidez, a vergonha que pode nos impedir de avançar nesse mar, nesse rio. Pode ser a incredulidade e pode ser simplesmente a zona de conforto. Poxa, a água está fria. Não quero entrar nesse mar hoje, não. Não quero entrar nesse rio hoje, não. Corretamente? Correto? Então, eu quero trazer para vocês o que significa tais níveis. Então, primeiro eu vou trazer o nível do medo, da incredulidade. O que significa essa incredulidade, esse medo? E essa passagem se dá lá em uma passagem bastante conhecida do discípulo de Jesus, Pedro, lá em Mateus 24. Por gentileza, vocês abram. Mateus 24, no verso 27. Primeiros sentimentos, o medo e a incredulidade. Mateus 14, perdão. Mateus 14, 27. Amém? Os discípulos viviam sobre uma tempestade, né? E Jesus tinha saído para ter um momento com ele mesmo. E os discípulos, contextualizando, o viram e acima, no verso logo acima, no 26, vou começar dele só para contextualizar, disseram assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Responde-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. O primeiro sentimento, a incredulidade. A incredulidade é um sentimento que a falta de fé, como eu sempre tento dizer que a fé é a força motriz que nos move, de fato, ela pode fazer com que não avançamos nesse rio. Possamos que não podemos dar esse primeiro passo, a incredulidade, a indagação, a dúvida. Jesus estava ali na frente dele e ele falou, Jesus, sou eu, tem de bom ânimo. Jesus falou. E ele mesmo assim, ele questionou, se és tu mesmo? Aí ele fala, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. E se Jesus mandasse Pedro ficar lá quieto? Será que Pedro ia hesitar, dizer que era Jesus mesmo ou não? E um fato, meus irmãos, Pedro era pescador, habituado com o mar. Às vezes temos todo o conhecimento, a experiência, ou ao certo pensamos que temos essa experiência, como Pedro tinha sobre o mar, ele era pescador, vivia pescando, conhecia todas as tempestades, os ventos dos mares, e mesmo assim ele teve medo durante aquela tempestade, teve medo do mar. Ou seja, a nossa experiência não anula a nossa incredulidade. Nossas experiências, talvez, que a gente pode ter, pode
toda a nossa bagagem que temos de cristão, às vezes pode não anular a nossa incredulidade. Incredulidade é apenas o fato de a gente não crer numa palavra, não crer numa experiência que Deus pode passar para conosco, não crer na voz dele. E isso é algo muito sério, porque às vezes, de fato, essa bagagem que nós temos no Evangelho pode ser, de fato, uma coisa, entre aspas, ruim, para que mantenha-nos cegos para certas coisas. Não, vou olhar aqueles olhos ali com olhos digamos assim, da razão. Às vezes nós necessitamos balancear razão e emoção, certo? Mas tem certas vezes que a fé tem que superar todas as nossas ações. E o segundo sentimento que Pedro teve foi o medo. Logo no próximo verso, no 29, diz assim, 14 e 29, Mateus 14, 29. E ele disse, vem, Jesus chamou ele. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando Pedro estava começando a submergir, aí ele gritou, o salva. Eu tinha um insight numa frase hoje que a fé que a gente pode ter para mergulhar é a mesma que a gente pode ter para andar sobre as águas. Nesse caso, a fé de Pedro levaria ele a ter encontro de Jesus, ele ia andar sobre as águas para ter encontro de Deus. Mas hoje a fé que talvez nós precisamos é a de mergulhar para ter um encontro com Deus. Porque às vezes ele está na nossa frente, mas o ambiente que necessitamos para presenciar, para sentir a presença dele, é necessário mergulhar. E esse foi um dos dois primeiros sentimentos, o medo e a incredulidade, que se passam na vida de Pedro. Os segundos sentimentos que às vezes podemos ter na nossa alma, que podem de fato nos impedir de viver essa água, de provar desse rio, de mergulhar, se dá lá na passagem da mulher samaritana, em João 4,14, por gentileza, se vocês puderem abrir. João 4, no verso 14. Contextualizando, ali Jesus tem um encontro com a mulher samaritana no poço. E naquela época os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. E no verso João 14, amém? Eu vou falar assim. Vou começar do 12 para contextualizar, do 11 para contextualizar. Perdão, vou começar do 10. Do 10. Jesus explica para ela quem ele é. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não vens com o que has tirar e o poço é fundo? Onde, pois, tem a água viva? Tens a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui começamos a ter um insight de onde se origina esse rio que Ezequiel transpassa naquela passagem. De onde vem esse rio? De onde flui esse rio? Qual a origem desse rio? Mas o que eu quero dizer nessa passagem são os sentimentos que aquela mulher teve. Sentimentos de timidez, vergonha, surpresa, porque ela ficou surpresa porque Jesus falou com ela, Jesus era judeu e ela era samaritana, logo, como eles não se davam, ela ficou surpresa por ele ter falado com ela. Ela teve um sentimento de timidez, de vergonha, porque Jesus, com todo o seu conhecimento, ele se mostrou a ela, e de certa forma ela teve vergonha um pouco. Até nas próximas versículos ela fala da questão do marido dela e tal, ela teve um pouco de vergonha. E com esse todo sentimento, esses sentimentos, ela não conseguia enxergar qual é a principal água que estava jorrando naquela fonte, naquele momento, naquele local. Qual era a água que estava procurando, que estava atrás dela naquele momento para dar a ela de beber, para saciar a sede dela. Ou seja, mas sentimentos que talvez podem
podem nos paralisar nessa praia que estamos olhando agora. A timidez, a vergonha, a surpresa. Será que tem alguma coisa ali? Nossa, será que algo pode me surpreender nesse rio, nesse mar? Será que algo pode... Não vou entrar nesse mar, não. Sei lá, ninguém está entrando, não sei. Então, são sentimentos que podem fazer com que não venhamos entrar nesse mar. E o último sentimento que eu quero trazer se dá lá na passagem de Naamã, uma história bastante conhecida, em 2 Reis 5,14. Mais outra bem conhecida. A partir do 11. Do 10, desculpa. 2 Reis, verso 5, capítulo 5, verso 10. Amém? Fala assim. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Outros sentimentos que podem nos paralisar diante desse rio. A zona de conforto e o orgulho. São sentimentos que podem, de fato, nos paralisar diante desse rio. A zona de conforto. O rio era sujo. Quem, de fato, entre nós aqui, queria entrar dentro de um rio sujo, digamos, no Tietê, ou então simplesmente naquele rio ali que passa ali próximo a Iguatemi? Talvez, de acordo com a nossa razão, de fato, não entraríamos de jeito nenhum, né? Mas ele não queria sair da zona de conforto dele. Ele era um dos chefes, ele era um de alta patente do exército dele, e ele, digamos assim, pô, pelo amor de Deus, né? O cara nem veio falar comigo, manda entrar nesse rio sujo e tal. E o segundo sentimento que ele teve foi o orgulho. O orgulho e a incredulidade, que já falamos. Porque ele teve o orgulho de não entrar, de não acreditar, e a incredulidade de não acreditar que, de fato, ele seria sarado nesse momento. Então, são mais sentimentos que podem nos estagnar diante desse rio. E, juntando todos os sentimentos, o medo, a timidez, a vergonha, a incredulidade, o orgulho e a nossa zona de conforto, tudo isso resume o sentimento hoje geral que vemos, que se resume chamado sentimento de orfandade. É um sentimento ao qual é um dos principais sentimentos que paralisam as pessoas. É um sentimento ao qual as pessoas se prendem em seu casulo, se prendem em seu cativeiro e não querem sair de lugar algum, porque para ela o mundo lá fora é um perigo. Para ela esse mundo, esse rio em qual Deus quer que ela mergulhe é um perigo. Mas nós necessitamos mergulhar nesse rio. É de extrema importância de a gente mergulhar nesse rio. É de extrema importância a gente perder o nosso medo de ter somente essas águas pelo tornozelo, pelos joelhos, pelos lombos, pelos nossos quadris, e submergir nesse rio. Nem que a gente não saiba nadar, mas que a gente venha a ser levado por esse rio. E o que me chamou bastante atenção, lá na passagem de Ezequiel, ele falou que ele dá distâncias, né? A cada 1000 côvados, ele avançava. 1000 côvados. E aproximadamente 1000 côvados se dá pela medida do nosso antebraço, cerca de 50 centímetros. E totalizando esses côvados que ele andou, se dá mais ou menos 2 quilômetros. É uma andada boa, correto? A cada 1000 côvados, a cada 500 metros, ele avançava. Então, eu pensei comigo, poxa, ele poderia estar cansado, né? A cada momento que ele avançava, havia um cansaço. Mas o que mantinha ele? Um combustível chamado a fé. O combustível que fazia ele avançar para acreditar que lá no fundo do rio existiria coisas melhores era a fé. É a força motriz que nos move. É a fé que faz com que venhamos
acreditar no inexplicável. É a fé que vai fazer que acreditar no inenarrável, no inexplicável, nos milagres, mas é a fé que vai nos levar a descobrir os tesouros de Deus. Lá em Salmos 25:14, não precisa abrir não, só vou citar rapidinho. Salmos 25:14 fala assim, só um momento. Salmos 25:14 fala assim: a intimidade do Senhor é para o que os temem, a qual eles dará a conhecer a sua aliança. O temer ao Senhor é necessário a gente mergulhar nesse rio. Porque se a gente não tiver submergido sobre as águas do Espírito, sobre essas águas ao qual podem nos inundar, fazer com que viemos transbordar, assim não nos dará a conhecer a intimidade do Senhor. Nós precisamos estar encharcados nessas águas. Nós precisamos ser levados por essas águas. Assim como diz lá em Ezequiel, quando ele saiu daquele rio, tudo ao redor dele floresceu. As árvores estavam mais frondosas, os frutos, o mar morto ganhou vida, os pescadores pescavam mais e mais. Ou seja, a multiplicação, a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, não falo prosperidade somente financeira, nada disso, mas a prosperidade de conhecimento e entendimento. A multiplicação, ou seja, nós irradiar a palavra do Senhor para todos os cantos, a prosperidade, a questão dos frutos, a gente gerar o fruto do Espírito Santo em nós, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a benignidade e tudo mais. Então, tudo que provém da substancial para a nossa vida está nessas águas, está nesse rio. Fala lá também na passagem de Ezequiel que charcos e pântanos não seriam desprezados, continuariam no sal. Tudo aquilo que há de ruim dentro de nós, charcos, pântanos, são, digamos assim, de fato, coisas feias que vemos, digamos assim, feias entre aspas, mas tem essa importância, mas são coisas que desprezáveis, entre aspas, nos rios, né? São coisas impurezas que contém nos rios. Digamos assim, temos um mangue, você olha para o mangue, às vezes você não acha uma coisa bonita, você olha para a praia, você acha uma coisa bonita, você olha para o mangue, você já deixa uma coisa mais intimista, uma coisa mais, digamos assim, entendeu? Então, charcos e panos são as coisas ruins que às vezes carregamos e vai ficar lá no sal, vai ficar no esquecimento. São impurezas que, ao cairmos nesse rio, nós seremos purificados, entendeu? Tudo vai reavivar, menos coisas ruins. Tudo ao nosso redor vai ser de fato vivificado, menos essas coisas ruins que existem em nós. Então, para você ver a importância de mergulhar nesse rio. Bom, lá em Apocalipse 22:1, peço que abra, por favor. Fala o final desse rio. O início é Jesus, como vimos agora. E o Apocalipse 22:1 fala assim. O João fala assim, então me mostrou o rio da água vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio flui da onde? Flui de Jesus, sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é o filho dele, Jesus. Então, a gente, de fato, esse rio tem um trajeto que nos levará a ele. Não tem outro trajeto. Então, se a gente não mergulhar nesse rio, a gente fica à deriva. Se a gente ficar só no superficial, nos joelhos, nos lombos, a gente precisa mergulhar de qualquer jeito, a gente precisa mergulhar nesse rio, porque é ele que nos levará ao trono, à sala do Pai. Lá em Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Apocalipse fala sobre esse rio da água viva que flui do trono de Deus. Ou seja, essa água vem desde o início até o final. E se a gente não beber, não se aprofundar, não nos inundar desse rio, dessas águas, não perder o medo, a timidez, não perder a zona de conforto, não perder essa zona de orfandade que nos deixa parado, paralisado, que nos deixa dizendo assim, poxa, eu não tenho o reconhecimento necessário, poxa, eu fiz isso e isso, mas ninguém liga para mim.
procurar reconhecimento dos outros, dos homens, perder o medo, a timidez. Nossa, será que se eu mergulhar nesse rio, será se buscar mais de Deus, Deus vai ter, digamos assim, ter sensações sobrenaturais? Será que eu vou ver visões? Não sei. Ah, não, tenho medo disso, dessas coisas. Deus é mais. Não, será que Deus, imagine Deus falando comigo, aquela voz de trovão, ou então, meu Deus, não quero saber disso, não. Então, só esse medo, essas coisas, às vezes a timidez, a vergonha, nossa, eu fiz tal coisa hoje, mas não, hoje eu não vou orar, não. Ou não, tô me sentindo sujo hoje, acho que hoje eu não vou orar, não. Imagine se a gente não largar essas coisas e deixar esse rio passar, deixar esse rio abundante, essas águas abundantes aí, e não fazer nada. Só vamos ficar olhando a paisagem. Nós precisamos nos molhar, não somente nos molhar, mergulhar de fato nesse rio. Perder todos os sentimentos que nos mantêm fincados na terra. Sinta esse seguinte, se estaríamos diante assim de uma ilha, estamos numa ilha, digamos assim, uma ilha pluvial, uma ilha no meio de um rio. Você está lá sem tecnologia nenhuma, sem manter contato com ninguém, e tem um rio ali passando. Rapaz, se eu não tentar, eu vou morrer, e se eu tentar, eu não sei o que vai acontecer. O que você faria? Você mergulharia no rio ou você ficaria ali, estagnado, sem tentar nada? Então vamos mergulhar nesse rio, porque ele já fala o destino desse rio. É o trono de Deus. Jorra do trono de Deus e nos levará ao trono de Deus. Mas, para encerrar, lá em João 7,38, é uma coisa... Em João 7,38, você vê que Deus é tão maravilhoso que ele não somente ele colocou esse rio na nossa frente para nós mergulharmos, mas não somente isso. Em João 7,38 fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A partir do momento que nós mergulhamos nesse rio, nós nos tornamos esse rio. E tudo aquilo que nós começarmos a irradiar vai vivificar. Tudo aquilo que nós começamos a proferir vai vivificar. Nós nos tornamos esse rio, irmão. A partir do momento que a gente entra desse rio, mergulha, sem medo, sem os temores, só com o intuito de conhecer os segredos e a intimidade de Deus, além desse rio nos submergir, nós nos tornamos esse rio para outras pessoas. E desse rio começa a fluir, rios de águas vivas, rio de águas vivas. E essas águas começam a inundar outras pessoas. E começa, como diz aquela passagem de Isaías, ele abre rios no ermo, no deserto. E esses rios começam a vivificar, começam a criar oásis no deserto, e tudo isso, esse é o mistério do plano de Deus para nós. Mergulhar nesse rio e ser esse rio. Não somente, a partir do momento que nós mergulhamos, nós somos o rio, e isso é de fato incrível. Então, que venhamos perder esse medo, esses temores, que em nossas petições sempre venhamos buscar mais de Deus. Às vezes, você, nós como todos, às vezes pedimos por nossa casa, por nossa família, mas que venhamos buscar no nosso interesse, no nosso ser, mergulhar nesse rio. Porque assim como ele fala lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, se querem no Senhor teu Deus obedecer, todas as bênçãos nos alcançarão. Então, as bênçãos vão começar a nos alcançar. É só começarmos a descobrir esses segredos, os tesouros ao qual está debaixo desse rio. O baú que está debaixo desse rio. Amém? Então, é essa pequena palavra de hoje. Então, que cada dia mais venhamos buscar mais de Deus, porque os tempos, como ele, a própria palavra diz, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que, claro, a nossa família nos preocupa, orar, temos que orar sim, orar por todas as causas possíveis, causas impossíveis também, mas que, de fato, a nossa primazia venha sempre buscar o reino de Deus e buscar ser encharcado por esse rio e ser esse rio. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Hoje nós temos, palavra abençoada, Tiago, temos uma visitante aí, me parece que é a mãe de Tiago, não é, Tiago? Não é isso? Glória a Deus, seja bem-vinda. Tereza. Viu, É Tereza? um prazer recebê-la, viu? Seja bem-vinda, em nome de Jesus, viu? Que seja a primeira de muitas reuniões que a senhora vai estar aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Tiago, palavra abençoada, e você falou aí em alguns sentimentos, falou sobre medo, sobre orgulho, timidez, né? E eu me lembrei aqui de uma música de Ludmila Ferber que diz assim, ó: existe um rio, Senhor, que flui do teu... Diante do trono. É diante do trono, né? Ah, eu pensei que era Ludmila. Então, é uma música assim tão bonita que fala sobre isso e diz ainda que são águas que curam e que limpam, não é isso? E quando nós, esses sentimentos, principalmente o medo, é um sentimento assim que paralisa as pessoas, não é? Paralisa mesmo as pessoas para a obra de Deus, no mundo secular também, né? Nos nossos afazeres. E como é que nós devemos vencer esses sentimentos? É com a palavra de Deus, é não sendo incrédulo, mas tendo fé, exercitando a nossa fé em Cristo Jesus, como você falou, que a nossa fé, a fé é uma força motriz para que nós possamos vencer tudo isso. E medo é algo espiritual. O sentimento, esse sentimento, medo, é algo espiritual, porque a palavra de Deus diz que ele não nos tem dado espírito de medo. Então, nós temos o quê? Tomar posse da palavra de Deus, exercitar nossa fé, não é isso? E colocar esse espírito de medo para correr em nome de Jesus, ir embora de nossa vida. Então, esse rio, ele cura, ele limpa, ele tira de nós todos esses tipos de sentimentos, viu? Que Deus abençoe. A palavra que você trouxe foi uma bênção. Foi muito, muito edificante essa palavra essa noite, viu, Tiago? Inclusive, quando você falou ali, o que me chamou a atenção foi o versículo 47, de Ezequiel 47, o versículo 8, que está escrito, né? O 8. Então, me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a Campina, e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então, o que a gente vê com esse versículo, né? O poderoso rio do tempo transformou o salgado mar morto em mar da vida. O poder de Deus transforma a morte em vida. Amém. Ali a gente viu, eu digo isso porque nós tivemos, graças a Deus, assim, um sonho realizado, né? Em 2017, nós chegamos a conhecer Israel, e lá fomos até o Mar Morto. E realmente, ali o guia turístico que foi orientando, né? Tem uma parte ali mais alta, como você falou, que é a parte mais baixa, né? Então, a parte mais alta onde estávamos chamou a atenção aquele deserto, e tinha muitas fontes ali, que eram antigas, né? Ali eles estavam mostrando, e a gente queria saber alguma coisa sobre aquilo. Então, eles disseram que ali eram as torrentes de águas. Torrentes eram quantidade de águas muito forte que vinha pelos desertos, né? Surpreendiam quem tivesse, se não tivesse, quem estava pela frente levava tudo. Então, águas que não era incontrolável a quantidade de água que vinha, e essas águas desciam e entravam no Mar Morto. Então, eles deixavam aquelas fontes, porque quando essas águas passavam por ali, enchiam aquelas fontes e já ficavam ali bastante tempo, porque ali era um deserto, né? Mas tudo que estava à frente levava. E por um bom período, tudo ficava ali verdinho por causa daquela quantidade de água que passaram. E aquela quantidade de água entrando no Mar Morto, durante um período, o Mar Morto, ele conseguia ficar uma parte onde tinha os peixes, as coisas assim, como você acabou citando aqui, as coisas verdes, tudo. Mas, resumindo, o Mar Morto, como você disse que era salgado, é como está esse versículo. Quando chega a água poderosa, a água milagrosa que vem, traz vida. Por onde esse rio passava, trazia vida, né? O verde, enchia as fontes que eles deixaram. E aí, o período que entrava ali no Mar Morto, aquele período que ficou ali antes de ser... havia um período que conseguia até ter uns peixinhos, algumas coisinhas que já vinham trazendo vida. Mas isso significa trazendo para
para o que você foi dito, é o seguinte, que ali onde o poder de Deus entra, ele transforma a morte, o poder da morte para a vida, a vida do pecado, né? Transforma para a vida, né? Tem o poder de transformar, né? Então, tudo que nós que éramos, estávamos sem conhecer a luz, que era Jesus, quando chegamos para o Senhor desvenda os nossos olhos, né? E a gente é trazido do reino das trevas para o reino da luz. Então, a vida, esse rio que você tanto fala, que você ministrou aqui, é o Espírito Santo que precisamos, né? Está mergulhado no Espírito Santo, né? É o crescimento. Então, logo no começo, quando nós chegamos para Cristo, há esse temor do desconhecido, né? Eu passei por isso também, né? Eu lembro que logo no início, quando começava a ter aquelas palestras na igreja que começava a falar sobre o Espírito Santo, às vezes me dava tanto medo que eu às vezes até saía, porque eu tinha medo do desconhecido. Esse negócio de ficar muito buscando, daqui a pouco eu estou falando igual a eles, eu estou, né, conhecendo coisas assim, eu ficava meio assustada, realmente é normal, é natural muito sentir isso, mas com o tempo que a gente vai crescendo, a gente vai mergulhando, né, no Espírito Santo e vamos tendo um entendimento, um crescimento espiritual. Esse mergulho que você fala das águas é o mergulho do Espírito Santo em nossas vidas. Foi ótima a palavra dessa noite. Parabéns, Deus abençoe grandemente. Eu deixo para outra pessoa falar. Inclusive, eu gostaria que a mamãe também falasse alguma coisinha, né? Ela pegou aqui. Vamos ver o que é a alegria de ver o filho ministrando, que é uma bênção, viu? Parabéns pelo filho maravilhoso que Deus lhe concebeu. Só um comentário a fazer, Tiago. Você falou sobre a salinidade do Mar Morto. Rapaz, é um teor de sal tão grande que realmente, quando nós entramos lá, eu fiquei tipo que sentado ali, flutuando na água. De tamanha é o teor de sal na água, não é? Então, é algo assim incrível mesmo, viu? Algo incrível. Mar Morto, em nome de Jesus, muito aqui terão a oportunidade de conhecer. Muitos não, profetizando, né? Que todos irão conhecer. Dias melhores estão chegando, vamos, em nome de Jesus, crer que todos ainda conhecerão para a glória de Deus. Vamos lá ver algum outro comentário, né? Antes de eu orar, que eu vou orar no... Boa noite. Tiago, Deus lhe usou grandemente e essa mensagem foi uma mensagem assim bem um tapa na cara praticamente, né? Para que a gente como cristão e como seguidores de Cristo a gente possa abrir os nossos olhos. Quando você estava falando aqui, o que mais me chamou a atenção foi quando você falou que muitas das vezes existem sentimentos dentro da gente e emoções que nos impedem de entrar nesse rio. E quantas das vezes a gente deixa, né, de viver o bom aqui nessa terra, viver o do melhor, que como está escrito na palavra de Deus, simplesmente por limitações da nossa alma. Nossas emoções nos impedem de entrar nesse rio. Eu resumo e entendo dessa forma, quando eu tenho aquele medo, aquela insegurança, quando eu deixo que o orgulho seja maior do que a minha fé, quando eu permito que a minha razão e a minha mente controle a fé que o Senhor deseja que nós tenhamos nele. Isso aí são limitações que nós, como seres humanos, colocamos e permitimos que a nossa alma acabe controlando o que não é para ser controlado, o que é, na verdade, para ser conduzido pelo Espírito Santo. E é um trabalhar. Então, eu vejo que existe aí uma luta entre a alma e entre o nosso espírito, porque o nosso espírito precisa mergulhar, como minha mãe mesmo falou, né, neste rio que é representado, que o Espírito Santo é representado por este rio. Nós precisamos ter essa vivência do Espírito Santo, essa vivência sobrenatural, que aqui nessa terra nossa mente humana nunca vai entender. Existem situações que nós só vamos compreender quando estivermos na glória.
E a gente muitas das vezes passamos uma vida, assim, entre aspas, nessa terra de uma forma miserável. Eu não estou falando com relação a talvez vida financeira, não é nada disso que eu estou dizendo, estou falando em relação a sentimentos mesmo, a viver a felicidade plena que Deus quer que tenhamos, a felicidade verdadeira. Muitas das vezes vivemos sobre um jugo nessa terra, simplesmente porque nossas limitações não estão nos permitindo viver o melhor que é a graça de Deus. Ele morreu na cruz por nós para nos dar de graça a graça dele. Então, ele quer que a gente tenha uma vida aqui, uma vida em abundância. E muitas das vezes a gente não enxerga isso porque nós temos uma limitação humana que vamos deixando, as coisas vão acontecendo e a gente vai deixando isso passar, e vai deixando isso passar, e vai vivendo a vida de uma maneira muito racional. E esquecemos que quando a gente está com Cristo, a nossa vida deixa de ser só racional, a nossa vida passa a ser espiritual. E deixamos de enxergar com os olhos espirituais. Largar para trás e, de fato, se desafiar e se entregar e confiar em milagres e acreditar em poder, em realizações, em que Deus pode solucionar um determinado problema, em que a gente pode, pela fé, ver uma montanha sair de um lado e para o outro, como diz a palavra de Deus, né? Se tivermos uma fé do grão de mostarda. Então, é esse se lançar neste rio. E eu vejo que não somente nós cristãos, mas até pessoas que também não têm, às vezes, experiência, têm esse receio, esse temor, que é natural do ser humano, da natureza humana, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está aí para convencer, para tratar o nosso coração, para nos guiar. Agora, precisamos nos permitir, né? A gente precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida. É entregar esses medos ao Senhor. Eu enxergo que não é um pecado ter esses sentimentos, mas a gente não pode se dobrar a esses sentimentos. A gente não pode deixar que esses sentimentos sejam maior do que a experiência do que o Senhor quer que tenhamos com Ele, né? A gente não pode, quando você está de frente para o mal, ou de frente para uma situação assim que a sua mente diz que é algo perigoso, como você mesmo citou, as ondas estão ali, o mar está ali, nossa mente começa... Meu Deus, se eu entrar, eu posso me afogar, eu posso me prender em um coral, algo pode acontecer. Mas, quando a gente tem Cristo, a gente tem que se desafiar. A gente sabe que Cristo está conosco e a gente tem que se lançar. A gente não pode permitir que o tamanho daquele problema, o tamanho daquela situação, seja o suficiente para matar a nossa fé. Nossa fé precisa ser maior do que o que estamos vendo na nossa frente, do que aquela onda gigante que está se formando na nossa frente. A gente tem, de fato, acreditar no que o Senhor diz na palavra dele, se lançar de acordo com a orientação do Espírito Santo, se mergulhar e se deixar se levar por este rio, porque é o Espírito Santo que está ali para fazer a obra. Este rio é a figura do Espírito Santo, querendo mexer, querendo mudar, querendo nos tratar, querendo nos tornar pessoas melhores, mas tudo depende de uma decisão também do nosso coração. O Espírito Santo, ele nos fala, mas ele não nos obriga. A gente precisa decidir, deixar que ele faça a obra. Então, esse foi o meu entendimento nessa noite. A mensagem foi uma bênção maravilhosa, veio realmente para falar aos nossos corações, nos fazer refletir, nos fazer abrir nossos olhos, abrir a nossa mente, e que Deus nos abençoe e que a gente possa, de fato, praticar isso, né, durante os nossos dias aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Eu me lembrei que agora, que no momento que eu estava orando, eu não sabia o tema da ministração dele, o que o Espírito Santo tinha dirigido. Eu nunca olho, né, gente? Normalmente eu não olho o que ele vai ministrar. Então, na hora que eu estava orando aqui pela vida dele, não sei se vocês lembram, mas eu falei assim que da boca dele fluísse rios de água viva. E aí, depois de tudo que ele ministrou aqui, ele ministrou justamente sobre isso. E eu torno a dizer, Deus não é gente, Deus é soberano, Deus sempre ele nos alinha. E uma vez recentemente eu perguntei à minha pastora como não ter medo, né, diante desse novo de Deus, diante desse rio novo, desse mergulhar, como não sentir medo? Ela falou assim, é como uma criança. Uma criança, quando o pai fala, ela está em um lugar alto assim, né, ela se joga nos braços do pai, ela não tem medo. Se o pai abrir os braços e falar, vem filha, se joga, vem filho, se joga, a criança ela vai pular sem medo e ela vai confiar no pai, que o pai vai conseguir
pegar ela naquele momento que ela não vai cair. Então é assim que devemos também fazer. A gente se jogar nos braços do Pai, crer que Ele vai estar ali, que nenhum medo, nenhuma vergonha, nenhuma timidez, nada disso a gente vai nos paralisar. É como Luana falou, não é pecado. Não é pecado ter essas sensações de medo, de vergonha, de timidez, mas o que nós iremos fazer com isso? Qual é o altar, né, que a nossa alma ela vai alimentar? É o altar do medo ou é o altar da coragem? A gente vai sentir medo, é normal a gente sentir, mas a gente não pode deixar com que isso venha nos dominar, nos controlar, e sim o Espírito Santo nos conduzir. Amém? Que Deus cada vez mais te abençoe. Amém. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, né? Então, acho que realmente é uma luta, às vezes, esse desafio, como você colocou aí, Thiago. Alguns desafios na nossa vida, a gente fica naquela insegurança, vou ou não vou. Isso não só para as coisas espirituais, né? Para muita coisa na vida. Mas a gente colocar na nossa mente de que Deus, né? Que é maior do que todas as coisas, como o Mila falou, né? O soberano Deus, ele pode nos ajudar em qualquer momento, né? Então, essa crença, né? E aí, preparei a música, Existe um Rio. Vamos louvar ela? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória. Amém. Maravilhoso. Agora vamos passar pelo período de... Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a